Você prega desde jovem, gosta, a partir de que momento ali, além da música, o que é que você fazia ali na igreja quando você começa a se soltar mais? Sim, não, a história é longa. Ah, é? Nunca me deram microfone. Sei. Não, só ficava no violão, na guitarra, só. E aí no meu colégio, começaram os palcos abertos, né? Que era no Estevão, inclusive vai estar vendo isso também. Ele foi um paizão pra mim, né? Ele falou assim, ó, montou um grupo de 4 pessoas, falou assim: vocês vão se apresentar daqui a uma semana, não tem ninguém pra cantar, quem vai cantar é o Joaquim. E eu não cantava, porque eu cantava no chuveiro, eu não sabia direito. Mas algumas pessoas já falavam que eu cantava direitinho. Bom, direitinho foi ótimo. Aí eu lembro que a primeira música foi horrível. Tá de graça. Traz um cafezinho aí, por favor, amor. Pois um café. Você diz. A primeira música foi a desgraça, mas foi horrível. Foi? E, foi uma música dos Beatles lá na época. Foi muito ruim. Só que depois eu puxei uma música que a galera conhecia, né? Que era a segunda música. E a galera bateu palma. Eu cantei maneiro essa música, eu fui bem. E eu lembro que eu era zoado no colégio. Talvez o tom também tava melhor, talvez do que também. E aí eu era meio zoado no colégio, assim. Eu lembro que depois disso pararam de me zoar, assim. Pô, caraca, virou o cara do palco aberto, o cara que canta e tal, que toca. E nisso eu só tocava no grupo da Renovação, nessa época. Eu não tava mais servindo na missa. Só tava servindo no grupo. E foi isso. Eu comecei a cantar no colégio, mas não cantava na igreja. Entendi. Só tocava. Agora, você quando estava ali nessa época de jovem, você tocava na igreja e tal, mas já tinha uma seriedade de vivência de fé? Ou era o cara que mais ou menos e tocava na igreja? Então, enquanto os meus pais estavam se aprofundando, bebendo da fonte, indo, catecismo, Bíblia, pregação, eu tava ali ainda vou na missa para servir, vou no grupo para tocar. Entendi. Então eu ainda não tinha tido de fato o meu encontro com Jesus pessoal. Eu tinha o reflexo do encontro dos meus pais, entende? E foi muito bonito porque eu sabia, né, que Deus existia por tudo que eu tinha passado, mas eu não rezava tanto, mas eu sabia que Ele estava comigo. De alguma forma, eu sabia que Ele estava comigo. E nessa época, eu lembro que no colégio eu era já conhecido como o cara da fé, né? Eu tinha a formação cristã na época, né, que proporcionava retiros, né? E teve retiro que só eu, de homem, fui. Então eu ia lá, fazia voluntariado, né? Comecei a servir lá na CVM, lá em São Cristóvão, no Rio, os moradores de rua, né? Então eu já tinha um encontro assim, mas eu não rezava muito, fazia caridade. Eu ia nos retiros, no retiro eu rezava assim, mas não era um retiro carismático, assim, era um retiro mais de encontro assim com Deus, de reflexão, enfim, deserto. Mas eu não tinha tido essa experiência forte, sabe? E nesse meio tempo eu me crismei também. Isso foi muito bonito. Eu me crismei no colégio mesmo. Mas mesmo assim, sabe uma coisa meio superficial? E meus pais bebendo da fonte. E eu ali no superficial. Mas teve um momento que eu comecei a me afastar, assim, um pouco das coisas de Deus. Ah, foi? A gente começa a crescer, assim, né? Acaba entrando nesses meios, né? Obrigado. Da juventude, infelizmente, é isso, né? Namoros, festas, enfim. E isso estava me afastando de Deus. Estava me afastando do Senhor. Mas eu, naquela época, estava vivendo tudo aquilo e vivendo a fé do meu jeito. Do jeito que eu achava certo. Até que um dia, eu estava vendo um vídeo do Padre Paulo Ricardo, do nada, que veio recomendado no meu YouTube, do nada. E meu pai viu o mesmo vídeo no carro dele. Caramba. E a gente conversou sobre isso depois. E aí o meu pai começou a falar mais da fé pra mim. Do que estava certo, do que estava errado. Porque naquela época eu só sabia que Deus existia, eu ia servir e tal. Mas eu não sabia dos mandamentos, por exemplo. Eu não me confessava. O vídeo era qual o tema do vídeo? Era a castidade. Ah, legal. E aí foi muito bonito, né? Porque meu pai começou a me ensinar. Nesse primeiro momento foi bonito. Depois eu comecei a não concordar, por muitas realidades
da época, né? Eu não entendia, né? Por que tem que viver isso? Por que tem que ir na missa todo domingo? Pô, Deus vai me perdoar se eu não for na missa? Você acha que Deus está ligando para isso? Eu não tinha esse conhecimento de fé. Eu não tinha tido a experiência, de fato, com Jesus para eu saber disso, né? E os meus pais começaram a rezar muito por mim. E toda hora meu pai falava comigo, filho, você tem que ir na missa, né? Algumas coisas que você está fazendo não está certo. Você precisa, de fato, seguir Jesus. Só que ele falava isso e ele se empolgava na época caraca, ele tá ali, teve encontro, tá estudando, tá bebendo, tá evangelizando, tá no grupo rezando as pessoas e tal. E eu ali meio parado, assim, entendeu? Na superficialidade. Sim. E eu brigava muito com ele. Brigava mesmo? Toda vez que ele ia falar de fé, de Jesus, eu brigava com ele. Impressionante, porque eu não queria ouvir aquilo. Eu não queria ouvir a verdade. Eu sabia que era verdade. De algum modo eu sabia que era verdade.